Oi, terráqueos! Para quem está acompanhando já deve ter me ouvido falar sobre os tempos ilusórios de passado e futuro, sim? Mas antes de a gente começar a falar sobre o tempo ilusório passado e tudo aquilo que acarreta no nosso condomínio mental e na nossa vida, respira e se traz pro agora. Dizem que a depressão é um mal do século XXI, mas eu particularmente nunca conversei com uma mulher do século XI que, sei lá, foi abusada pelo pai a vida inteira e teve que casar com uma pessoa que não gostava e continuar praticando sexo e cuidando de 10 crianças dentro de casa. A questão é que depressão, meus queridos, vem de um lugar de traumas e dores que ficam jogados, largados no nosso inconsciente, que de alguma forma reaparecem com um vazio profundo ou uma dor na alma que você não consegue explicar. Indicativos de carência exacerbada, de possessividade, de dificuldade de se relacionar ou de demonstrar afeto, de deturpações sexuais que aconteceram na mais tenra infância e que ao menos você se lembra. Tudo isso são situações, momentos da vida que foram largados no hardware do inconsciente. E eu não quero focar só em depressão, porque todas essas situações que eu falei e muitas outras, elas são reverberações de um passado que se tornou traumático e de que de alguma forma a gente não consegue lidar com a dor. Tudo isso são percepções da sua mente, em que toda vez que um gatilho é acionado, você acaba trazendo à tona todo aquele sentimento que não foi vivido realmente. A gente tem mania de jogar essas situações do passado na pasta da lixeira, só que só jogar na lixeira não adianta, porque o conteúdo ainda está lá na pasta do inconsciente. Só que diferente das máquinas, a gente tem um dispositivo chamado emoções, que a cada vez que um gatilho é acionado, essas emoções vêm, como diria o Eckhart Tolle, como um corpo de dor, que é o seu campo magnético com emoções mais antigas, que quase todo ser humano tem. E a cada vez que, mesmo que a situação seja diferente, as emoções voltam, elas voltam com tanta intensidade, mas com imagens diferentes, imagens e sons diferentes, talvez da sua esposa, do seu filho, de um chefe que foi grosseiro com você. E a cada vez que essas emoções são acionadas, o corpo de dor se mostra. E é aí que a gente se pergunta por que eu tive uma reação tão diferente do que eu estou acostumada numa situação X. Porque provavelmente o seu corpo de dor ele veio te mostrando que aquela situação ela precisa ser curada, precisa ser revista, precisa ser aceita. Por que se apegar a essas emoções do passado? Porque o passado passou, já não existe mais. Por isso que eu falo dos tempos ilusórios. Tá na hora da gente se desapegar. Alguns momentos a gente consegue conscientemente lembrar: quando eu era criança, aconteceu isso, isso e isso, e por isso eu tenho essas reações. Quando a gente não tem esse dispositivo no consciente, a gente pode fazer uma técnica como a hipnose, para a gente descobrir onde está a chave do rolê e ressignificar esse trauma, trazendo aceitação e total entendimento e trazendo uma vida melhor e mais saudável.